Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante de português para o concurso do SMV. A gente tirou essa aula do nosso preparatório. E se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de mais vídeos assim quando eles forem publicados. E dá uma olhada no link da descrição aqui, o primeiro deles, que eu vou deixar um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas antigas, um cronograma de estudos, editais e muitos outros. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa, e esta é uma aula sobre ortografia e significação das palavras. Aqui no nosso quadro resumidor, esta aula está logo depois de acentuação gráfica e ela vai encerrar a parte de fonologia. E o que é ortografia? Orto significa correto, grafia é escrita. Portanto, ortografia é a parte da gramática que cuida da correta representação escrita das palavras. Em nossa língua, ela obedece a uma combinação de critérios etimológicos, que são ligados à origem das palavras, e fonológicos. A ortografia é fruto de uma convenção. A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os países em que a língua portuguesa é oficial. Logo, grafar uma palavra corretamente significa adequar-se a um padrão estabelecido por lei. As dúvidas que surgirem devem ser sempre resolvidas com consulta a bons dicionários e publicações oficiais ou especializadas. Mesmo assim, existem algumas regras gerais para o uso das letras. Vamos a elas. O uso do X. Vamos usar o X após um ditongo, por exemplo, ameixa, caixa, peixe, trouxa. Também vamos usar o X depois de sílaba inicial em, como enxurrada, enxaqueca. Aí vamos para as exceções. Encher e enchente são palavras grafadas com CH, porque elas derivam de cheio, palavra grafada também com CH. Assim como encharcar é uma palavra grafada com CH, porque deriva de charco, grafada com CH. Depois da sílaba inicial me, mexer, mexerica, mexilhão, nós vamos usar o X, mas aí vamos para a exceção que é mecha, com CH. Palavras de origem indígena, africana, inglesas, que foram aportuguesadas, também são grafadas com X, como xingar, xará, xerife, shampoo, chavante, xangô, entre outras, naturalmente. O uso do G. Nas terminações ágil, égio, ígio, ógio e úgio, em palavras como prestígio, refúgio, pedágio, colégio, relógio, estágio. Nas terminações agem, igem e ugem também vamos usar o G, em palavras como viagem, e aqui uma ressalva, viagem substantivo, porque depois vamos ver que viagem grafada com a palavra grafada com J é a terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo do verbo viajar, que eles viajem. Aí temos malandragem, coragem, foligem, ferrugem, miragem. Exceções para pagem e lambugem, que são palavras grafadas com J. O uso do J em verbos terminados em jar, como arranjar, despejar, enferrujar e viajar, né? Vejam aí, que eles viajem, terceira pessoa do presente do subjuntivo, terceira pessoa do plural. É isso que vai diferenciar o verbo do substantivo. O substantivo com G, o verbo com J. As palavras de origem indígena e africana também são grafadas com J. Pajé, canjica, jiboia, manjericão, jerico, entre outros. O uso do S. Adjetivos terminados em oso e osa são grafados com S. Honrosa, saboroso, maravilhosa. Após ditongos também vamos usar S. Lousa, náusea, pouso. Em sufixos esa
isa, ense e es, que são indicadores de títulos, profissão, origem, como burguês, marquesa, marquês, catarinense, poetisa, chinesa. O uso do Z em sufixos es e esa, que formam substantivos abstratos, como rigidez, nobreza, surdez, maciez, singeleza. No sufixo isar, que é formador de verbos. Então, toda vez que nós vamos formar verbo a partir de uma palavra, e essa palavra não tiver a letra S, o sufixo formador de verbo é isar com Z. Então, humanizar, hospitalizar, colonizar, civilizar. E aí vamos tomar um cuidado aqui com a palavra analisar, porque análise tem S já, então nós vamos manter o S aqui. Assim como em paralisia, que tem S aqui, então nós vamos manter aqui o S em paralisar. O uso do S, C, C cedilha, SC e SS. Vejamos, verbos grafados com ND vão fazer substantivos com NS. Então, ascender faz ascensão, suspender faz suspensão, pretender faz pretensão. Verbos grafados com sed, substantivos em ses, com 2 S's. Então, ceder, cessão, exceder, excesso, interceder, intercessão. E aí, a exceção, que é justamente a palavra exceção, que vem de exceder, que vai ser grafada com C cedilha. Os verbos grafados com ter vão formar substantivos com tensão, ou seja, tensão com C cedilha. Deter, detenção, abster, abstenção, conter, contenção. Os verbos grafados com mitir e cutir vão fazer substantivos com mis ou cus. Por exemplo, demitir, demissão, repercutir, repercussão, discutir, discussão. E aí nós vamos para a significação das palavras. Aqui nós vamos ver os conceitos de parônimos, homônimos, homófonos, homógrafos, homônimos perfeitos, sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos. Vamos começar pelos parônimos. As palavras parônimas são palavras parecidas na grafia e na pronúncia, porém elas têm significados diferentes. Vejam, absolver com L, absorver com R. São palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas o significado de absolver é perdoar, o significado de absorver é aspirar. Assim como vamos ver em cavaleiro, que é aquele que cavalga, e cavalheiro, que é o homem gentil. Vamos ver aqui com a palavra descrição, que é o ato de descrever, discrição é o ato de quem tem prudência, discreto. Vamos ver que despercebido é aquele que não percebeu, não notou. E desapercebido é aquele que está desprovido. Vamos ver que flagrante é aquilo que é evidente. Fragrante é o que está perfumado. Entre outras palavras, naturalmente. As palavras homófonas. Homo significa igual. Então, palavras homófonas são iguais no som, na pronúncia, porém elas têm grafia e significado diferentes. Por exemplo, acento com C e acento com 2 S. Aí nós temos a pronúncia igual. Acento com C é sinal gráfico e acento com 2 S é cadeira, lugar. Aço com C cedilha é liga de ferro. Aço com 2 S é o verbo assar, eu aço. Cela com C é um compartimento pequeno. Cela com S é o assento acolchoado. Cento com C vem de sem. Cento com S vem do verbo sentar. Cerrar com C é fechar, terminar. Cerrar com S é cortar com serra. O concerto com C é o espetáculo musical. O concerto com S é a reparação, significa reparação. As palavras homógrafas, homo igual, então são palavras iguais na grafia.
elas têm a mesma grafia, porém elas têm pronúncia e significado diferentes. Por exemplo, acerto. O presidente discursou com muito acerto. Aqui nós temos um substantivo que significa correção. Eu nunca acerto nas respostas. Aqui nós temos o verbo acertar. Percebam que a pronúncia é diferente, mas a grafia é exatamente igual. Almoço. O almoço estava delicioso. Aqui nós temos um substantivo. E aqui, hoje eu almoço com você, nós temos o verbo almoçar. Colher. Pare de colher as laranjas. Aqui temos o verbo, né? E preciso de uma colher para mexer o feijão. Aqui nós temos o utensílio de mesa. Começo, li apenas o começo do livro, ou seja, trata-se de um substantivo e significa início. Eu começo esse trabalho agora, mas só terminarei amanhã. Aqui nós temos o verbo começar. Aí nós vamos ter os chamados homônimos perfeitos. O que significa isso? Que as palavras vão ter a mesma grafia, vão ter a mesma pronúncia, mas elas vão ter significados diferentes. E nós só vamos saber qual é o significado que essas palavras têm dependendo do contexto. Por exemplo, caminho pode ser o substantivo que significa itinerário ou pode ser o verbo caminhar, eu caminho. Cedo pode ser o advérbio que é com antecedência ou pode ser o verbo ceder, eu cedo. Leve pode ser o adjetivo que significa com pouco peso ou pode ser o verbo levar, que seja leve, por exemplo. Morro pode ser o monte ou pode ser o verbo morrer, eu morro. O rio vai ser um substantivo, que é o curso de água fluvial, ou pode ser o verbo rir, eu rio. São é aquele que tem saúde ou pode ser o verbo ser, eles são. Verão, aquele último verão foi o melhor, pode ser o substantivo, que é a estação do ano, ou pode ser o verbo ver lá no futuro, eles verão. E aqui eu pus uma situação, uma frase em que nós realmente vamos observar que vai depender do contexto. Imaginem vocês que eu estou aí diante de um bandido armado, perigoso e me ameaçando, e eu também estou armada. Então eu posso dizer ou mato ou morro. Entretanto, se eu imaginar que eu estou num caminho e eu não sei para onde ir, para um lado tem mato, para o outro lado tem morro, então eu também posso dizer ou mato ou morro. Em relação à significação das palavras, nós vamos ter os antônimos, que são palavras que estão em oposição, ausência, presença, por exemplo. E as palavras que são sinônimas, agradável, aprazível. Essa relação de sinonímia, elas estão em pé de igualdade em relação ao significado. Essa relação de sinonímia deve sempre considerar o contexto e é um ótimo recurso coesivo para que as palavras não sejam repetidas enquanto se está produzindo um texto. Por exemplo, os advogados do réu apresentaram um pedido ao juiz. No entanto, o magistrado não acatou a solicitação dos patronos do acusado. Vamos ver que as palavras aqui foram retomadas em sinonímia. Por exemplo, advogados, nós trocamos aqui por patronos. Réu, nós trocamos por acusado. Pedido, nós trocamos por solicitação. E juiz, nós trocamos por magistrado. E aí temos um texto, né, com o aspecto coesivo muito melhor. Os hiperônimos, aqui já vamos com os conceitos hiper, maior, hipo, menor. Então, hiperônimo é o significado mais abrangente do que o seu hipônimo, naturalmente. Por exemplo, veículo é hiperônimo de carro, porque na palavra veículo está contida a palavra carro, carroça, trem e ônibus. Então, veículo é hiperônimo dessas outras palavras aqui. Já o hipônimo, ela tem um sentido mais específico em relação àquele que tem aquela palavra que tem um sentido mais geral. Por exemplo, carro vai ser hipônimo de veículo. E aí eu tenho um exemplo, olhem só. Há muito tempo planejam derrubar aquele ipê. Ipê é um hipônimo, um tipo de árvore. A velha árvore é o hiperônimo, ou seja, está maior. Então, em hiperônimo, no hiperônimo velha árvore está contido o hipônimo ipê.
Aquela velha árvore parece perturbar os administradores municipais. Espero vocês para a nossa próxima aula. Obrigada pela atenção. Até! E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, valeu e até mais!